Vamos lá, brasileiros e brasileiras, vamos continuar, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o Reino do Mali, tá, gente? O Reino do Mali, ele absorveu, né, o antigo Reino de Gana e aumentou o território, né? Foi um território um pouquinho maior, tá bom? Incluiria também um país chamado Mali hoje em dia na África, tá? Então, o Reino do Mali, se formou a partir do povo Mandinga, né? O povo Mandinga seriam aquelas pessoas que falam o idioma chamado Mandé, tá bom? Mandinga, então, é o nome de um povo, uma etnia. São várias etnias, na verdade, né, que falam a língua Mandé, tá bom? E eles vieram como escravos também para o Brasil. Uma das histórias que se conta do povo Mandinga, né, que eu sempre conto para os meus alunos, é que devido à ignorância, né, dos europeus com relação aos africanos, né, o nome Mandinga, porque eles carregavam né, como se fosse um amuleto no pescoço, né, e aí era conhecido como o amuleto de Mandinga, né, acabou tendo um sentido negativo, né, de feitiçaria e tal, né. Só que na verdade eles carregavam esse amuleto como se fosse um saquinho, parece saquinho de chá, né, com uma oração dentro, que era da religião deles, que eles eram muçulmanos, não tinha nada a ver com feitiçaria nem nada parecido com isso, tá? Mas acabou pegando, né, então da ideia de mandinga, no sentido de feitiçaria, mandingueiro, né, mandinguento, né, algo parecido com isso, mas foi muito devido ao preconceito dos europeus, ok? Tá bom? Então os mandingas são falantes da língua mandê. Então aí no caso, eles se apropriaram, né, tomaram a região de Aragana e ampliaram esse território. O primeiro rei deles foi chamado Sundiata Keita, fundou o reino a partir de 1230 aproximadamente, né, segundo o livro que eu estou utilizando, ok? Tá? Outra coisa que a gente, continuando aqui, né, o texto, né, a gente vai continuar. Então, o rei ele era chamado de Mansa, né, Manzan, não sei como é que pronuncia isso, eu falo Mansa, né, na língua portuguesa, então. Enquanto lá que em Gana eles eram chamados de Gana, em Mali eles eram chamados de Mansa, tá? Ele era quase um semideus, tá, gente? Ele era um semideus mesmo, né? Porque, segundo a ideia dos habitantes, né, daquele reino, ele podia, né, só com a vontade dele, né, manipular as colheitas, o clima e a fertilidade, né? Então, um semideus, algo parecido com isso, né? Segundo a crença deles lá na região do Mali, tá? E ele nunca falava diretamente para as pessoas, ele tinha um porta-voz, né, que fazia essa comunicação com as pessoas comuns, tá bom? Que nem no Egito Antigo, né, o faraó não tinha contato com as pessoas, eu acho que vocês devem saber disso, ok? Então, no livro que eu estou utilizando aqui, né, o livro do sétimo ano, né, da coleção Telares, né, tem até um guache, né, uma pintura, né, bastante curiosa, que mostra, né, o rei, né? O rei, ele... Vocês estão vendo aí, então? Ele montado numa cadeirinha, né? E outros líderes carregando ele nas costas, né? O leão do mar, você vê a marra do negão aí, né? O guarda-sol, que era o símbolo do poder real dele, né? E você vê que todos os caras tinham ouro na roupa, né? Então, né? Você vê que o poder realmente é considerável, né? Você cair de vez por terra aquela ideia, né? De que a África, né, a África atual, né, a pobreza de alguns países africanos, né, isso aí no passado não tinha, gente, eles eram tão poderosos quanto qualquer reino europeu daquela época, né, tá, isso aí no auge do poder do reino de Mali, tá bom? Ok? Não vamos esquecer isso, a gente está falando da África, lá da época da Idade Média Europeia, na época do domínio dos mongóis naquela região, né, onde é hoje a Rússia, o Afeganistão, a China, né, o Império Mongol do Gengis Khan, né? Então coincide mais ou menos com essa época, né? E aqui na América eram os índios, né? Os povos da Mesoamérica, né, que estavam se formando e tal, né, ainda, tá? Tá bom? Que deu origem aos grandes reinos, né, dos indígenas aqui da América, tá bom? Tanto a América do Norte como a América do Sul. Então, é tudo contemporâneo, tá? A gente separa isso na história, né? Mas é para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas a gente tem que imaginar que, ao mesmo tempo que estava tendo isso lá no Mali, né, outras regiões do mundo também estavam se desenvolvendo de formas diferentes, obviamente, tá bom?
Ok? Então você vê que o rei do Mali, né, o imperador do Mali, era realmente poderoso mesmo, né? Então tinha um poder muito grande, que era dado pelos outros líderes, tá? Tá bom? Enfim, gente, outra coisa importante, né? Eu acabei de citar, né, que eles tomaram o território de Gana, então eles tomaram também as rotas comerciais, então toda aquela riqueza de Gana passou para o reino do Mali, né? E como é que ele mantinha esse poder, né? Ele tomava algumas medidas, né? Tinha algumas medidas que ele fazia para poder manter esse poder. Então, por exemplo, ele era tolerante com diferentes costumes, né? Que era um hábito que lá na época do Império Romano, né? Os romanos tinham também, né? Desde que aquele povo não se rebelasse. Se rebelasse também tinha, né, a punição, tá? Então, em Mali, desculpe, eles tinham essa questão da tolerância, porque eram povos diferentes, de culturas diferentes, de formas de governo diferentes, né? Dentro de um, como se fosse um império mesmo, né? Um reino, a gente chama de reino, né? Mas poderia ser considerado até um império mesmo, tá? E tinham pequenos reinos dentro desse território aí do reino do Mali, tá bom? Continuando, tá, gente? Eles eram muçulmanos, né? Assim como o pessoal de Gana, né? Que a gente já falou. Eles eram adeptos do islamismo, acreditavam em Alá. E o profeta era Maomé, tá bom? Então, um rei que se destacou muito, ficou muito famoso, foi o rei Kankan Musa, né? Kankan Musa, ou Mansa Musa, né? Se a gente usar só o título de rei e o sobrenome dele, Musa, né? No caso, ele ficou muito famoso porque ele fez uma migração até Meca, né? Todo muçulmano que se preze, ele tem como sonho ir para Meca, né? Na verdade, faz parte do preceito da religião deles, né? E aí ele fez essa migração e no caminho era tanto ouro e tanto presente que ele distribuía que ele ficou conhecido como o Senhor do Ouro. Ele era até citado dos mapas europeus da época. Você vê o tamanho e poder que o cara tinha, né? Quando ele chegou no Egito, ele distribuiu tanto ouro, tanto presente, que a cotação do ouro, na época, o ouro diminuiu de valor, né? Aquela ideia da oferta e da procura, né? Dos fundamentos do liberalismo, né? Então, é uma coisa impressionante. Então, a quantidade de ouro que o cara distribuiu. E ele ficou famoso, né? Na Ásia, na África e na Europa também, né? Tá? Devido ao poder dele. Ele era um rei generoso, tipo um Salomão africano, né? Vamos guardar as devidas proporções, tá? Tá bom? Kankan Musa aí no caso. Quando ele morreu, como acontece com todo grande rei, né? O reino ele começou a entrar em decadência, né? E aí vieram guerras, vieram invasões de povos vizinhos, né? E aí com a chegada do europeu, né, aí foi a pá de cal, né? Como a gente sabe, né? Isso se deu entre o século XV e XVI, né? A chegada dos europeus no continente, né? E aí aos poucos, né, esse reino acabou deixando de existir, ok? Mas a lógica, né, dentro da lógica dos reinos e tal, né, outros reinos foram sucedendo, né, se sucedendo, mas aí já com a sombra, né, dos europeus ali já no continente, tá bom? Que é um assunto que a gente vai ver depois quando a gente for falar a respeito da escravidão, ok? Tá? Então, gente, para finalizar esse vídeo, né, a gente vai começar a falar a respeito de um outro povo bastante importante, né, que seriam, na verdade, né, conhecidos como os Iorubás, né? Os Iorubás, eles foram, né, segundo a definição, né, na verdade, eles são um conjunto de povos, né? Generalizando, a gente coloca tudo num grupo só porque eles têm algumas coisas em comum, né, que é a questão da cultura e da língua, né, que seriam vários povos. Não vou enumerar todos aqui porque eu também não tenho tamanho conhecimento do continente africano, como eu falei, ainda é algo que eu estou estudando, né, e é muita coisa para ver ainda, né, mas pelo que eu já estudei, né, então eles seriam basicamente os Efãs, os Edos, os Ijexás, né, tem até um ritmo chamado Ijexá, né, tá, etc, 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 tá. E a partir do século I, eles começaram a se estabelecer, né, na área de florestas, próximo ao rio Níger, tudo bem? E eles começaram a fundar cidades e aldeias, né? E aí o que acontecia? Os Yorubás, eles tinham pequenos reinos, tá, gente? Pequenos reinos, então eram cidades-estado, parecido com o que acontecia lá na Grécia Antiga, né? Atenas era um país, Esparta era outro, né? Às vezes você não entende isso, não é a Grécia que nem a Grécia atual, né? Unificada como uma coisa só, tá?
como na Fenícia, né? Sidom, Tiro, Biblos, né? Que eram cidades-estado, né? Pequenos reinos. Então na África acontecia a mesma coisa, no caso da região onde existiam os povos chamados de povos iorubás, tá? Tá bom? Os reis, eles eram conhecidos como obás, tá? Os reis desses pequenos reinos aí. Os obás, como eles eram conhecidos, ok? Tudo bem? E eles seriam descendentes do deus, né, da divindade chamada Oduduá, tá? Que a gente vai continuar no próximo vídeo já já, ok?